Eu sei que o tema de hoje é a prisão do ex-presidente Collor. Então, assim, eu sei que esse é o tema, mas, para ser bem sincero, não é um tema que eu tenho alguma coisa para acrescentar. Li bem pouco sobre isso, não tenho nada para falar sobre isso. Eu quero falar sobre o tema de ontem, né, que foi o surto do Bolsonaro lá na UTI, quando o oficial de justiça foi lá para entregar lá, né, o documento para ele assinar, indicando que ele agora tem que se defender, né, na justiça. Ele é alvo de um processo agora, com algumas acusações graves, e agora ele vai ter que se defender, e a oficial de justiça foi lá no quarto dele. Eu quero assistir com vocês aqui um videozinho bem curtinho, que é um compilado aqui de 2 cenas, para vocês entenderem algumas coisas que a gente vai abordar aqui ao longo desse vídeo, né. Não vou mostrar aqui o vídeo integral, acho que vocês devem ter visto já em vários canais abordando isso, então só vou pegar um trechinho bem pequeno aqui, só para a gente começar a pensar sobre isso. Então assistam comigo aqui, Bolsonaro na UTI e as reações dele, né? Você em inglês, pai. Você, boa noite em inglês. Popcorn. Popcorn. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Então essas cenas aqui mostram o contraste, né? Bolsonaro na UTI fazendo uma live com bolsonaristas, todo contentinho, todo felizinho, falando em inglês. Então assim, bem ali soltinho e leve e solto. E aí na sequência, né, salta para outra cena, oficial de justiça lá, eles constrangendo o oficial de justiça, porque eles filmaram, né, todo o processo ali, eles constrangendo o oficial de justiça e ele, o Bolsonaro, surtando. E aí, primeira coisa, né, eu não tenho a menor dúvida de que ele está internado por razões legítimas ali, né, deve estar com problema mesmo, tem que se tratar, tem que ficar lá em internação, é o que tem que fazer, né. Mas, por outro lado, o modo como isso vira um espetáculo, né, o modo como isso é usado pelos bolsonaristas, num sentido específico, né, de criar esse drama, de criar essa comoção, de inclusive botar o nome de Bolsonaro de novo na boca das pessoas e criar esse senso de olha só o que fizeram, olha só o que a esquerda fez com ele, né, porque o que passa por trás disso, em grande medida, né, por um lado, a teoria conspiratória de que foi a esquerda que mandou matar o Bolsonaro, que o Adélio Bispo ele era um infiltrado da esquerda, um psolista que foi lá e tentou matar o Bolsonaro, então se cria uma conspiração em torno da facada, e aí, por outro lado, há uma outra teoria conspiratória que seria, da penetração da esquerda no STF, e aí o Alexandre de Moraes seria um representante dessa tomada esquerdista e uma vingança contra o Bolsonaro. Então, assim, são 2 coisas distintas. A primeira é essa elaboração desse plano maligno da esquerda para tentar matar o Bolsonaro, isso durante a eleição, né, durante o processo eleitoral de 2018, e a segunda história a ver com o STF ali, que está cumprindo o seu papel, né, está cumprindo o papel de tentar restaurar a justiça e a ordem democrática no país, de acordo com a tentativa de golpe de Estado que os bolsonaristas, incluindo sob comando, né, do Bolsonaro, tentaram fazer no Brasil. Então são 2 coisas bem distintas, mas que fazem parte de uma visão conspiratória de realidade e como tudo está interligado, né? Todos esses agentes malignos para tentar derrubar o patriota, para tentar derrubar, sabe, o mito, estão operando. E aí eles usam esse momento, né, esse momento de fragilidade dele, de doença, para tentar, reforçar essa narrativa, essa história de que ele é um perseguido. Então, assim, o contraste aqui demonstra muito bem, né? Ele está internado, mas está falando, está se comunicando, está rindo, está falando inglês, e, por outro lado, está agora se fazendo de vítima, né? Olha só, estão mandando um oficial de justiça para um homem, doente, internado, inoperante. Então, assim, é claro que as coisas não batem, né? Então, assim, as 2 cenas postas lado a lado, elas não batem, e demonstra aí como esse é um teatrinho, né? Um teatro. A doença dele pode não ser teatro, a doença pode ser real, mas como está sendo usado, né, instrumentalizado para causar comoção, isso sim é um teatrinho bem dos fajutos. E aí entra a segunda história, né, que tem a ver com isso, inclusive, tem a ver com a facada, né, tem a ver com a facada do Bolsonaro. Porque o perfil Jornalismo Vando, né, que é o do João Filho, que é um jornalista do Intercept, ele fez uma pesquisa na página dele, ele fez uma pesquisa lá no X, uma enquete, e aí que foi perguntando, né, se as pessoas, os seguidores dele, achavam que a facada havia sido real ou falsa, a fakeada, né. Ele fez uma enquete lá e ele publicou o seguinte aqui, isso aqui foi ontem, dizendo o seguinte: foram 4.000 votos. 60% acredita que a facada não existiu e que tudo não passou de uma fakeada no coração do Brasil. Vou orar por vocês.
Então, assim, ele fez uma enquete, 4 mil, um número grande de pessoas, talvez não seja representativo do Brasil ou representativo da esquerda brasileira, mas é um grande número de pessoas que votou, e mais da metade acredita que a facada foi falsa, foi forjada, né? Foi uma armação para, sei lá, para eleger o Bolsonaro, né? Então, assim, daí cria essa comoção. Então, daí você junta duas coisas, né? De um lado, um espírito conspiratório da direita, muita gente criando essa narrativa falsa de que o Bolsonaro sangrou pelo Brasil, né? De que a esquerda tentou matar o Bolsonaro, e aí, por outro lado, uma parte da esquerda, considerável, inclusive eu diria, né? Uma parte considerável da esquerda que não acredita que foi real aquilo, que acha que houve uma conspiração entre Bolsonaro, entre policiais que faziam lá a proteção dele, né? Policiais, entre, funcionários de hospital, entre médicos, entre, uma quantidade de pessoas, paramédicos possivelmente, ou seja, uma quantidade enorme de pessoas envolvidas numa conspiração para abafar que aquilo ali foi fake, foi falso, né? Então essas cirurgias que ele passa agora não tem nada a ver com a facada, tem a ver com outros problemas de saúde lá, algum câncer intestinal, alguma coisa que inventaram, e aí não tem nada a ver com a facada. E aí, como eu falei, isso aqui é revelador, né, sobre como as teorias conspiratórias elas operam e o modo como elas vão vinculando coisas que estão desconectas e formando um panorama geral que visa explicar um mundo que é bagunçado, que é caótico, que não tem explicações muito simples às vezes, que tem situações que são contraditórias também, que são bagunçadas, né? Então, assim, o mundo é bagunçado e talvez até por um mecanismo natural nosso de tentar organizar o mundo, a gente acaba aderindo às teorias conspiratórias, né? Tem um livro aqui bem interessante que eu já falei outras vezes, que se chama Suspicious Minds, que é um psicólogo que trabalha com essas questões e ele explica quais são os mecanismos psicológicos que operam para a gente acreditar nisso, mas também tem um trabalho do David Runciman que se chama Como a Democracia Chega ao Fim, e é uma sessão bem interessante ali no qual ele fala sobre como em momentos de crise democrática, não é a primeira vez que isso acontece, não é a primeira vez que o mundo vê o modelo democrático em perigo, já houve em outros momentos, inclusive durante uma boa época, na Guerra Fria, países democráticos eram minoritários em relação a países que tinham regimes autoritários, né, ou de junta militar, de partido único, de ditadores mesmo, né, teocracias. Então, assim, a democracia ela sempre está em perigo, mas em alguns momentos ela está mais fraturada e há menos confiança da população em relação aos regimes democráticos. E segundo Runciman, quando isso acontece, quando há uma quebra de confiança da população nas instituições, aí é o solo fértil para que teorias conspiratórias se proliferem, se propaguem, e aí as pessoas acabam buscando respostas, justamente porque as instituições já não fornecem respostas satisfatórias. As instituições já não conseguem mais suprir essa necessidade nossa, psicológica possivelmente, por uma organização, por uma ordem, então a gente vai se fiar em teorias conspiratórias, porque ela nos ajuda a compreender eventos desconexos. E eu acho fascinante isso, né, o estudo das teorias conspiratórias e o modo como elas procedem, inclusive faz parte também do trabalho que eu faço agora no mestrado, né? Eu estou investigando a retórica nazista, a retórica que levou à desumanização dos judeus, e tem um autor chamado Herf que defende isso, né? Ele tem um livro chamado The Jewish Enemy, no qual ele fala justamente isso, que toda a propaganda nazista, ela parte desse espírito conspiratório de que os judeus controlavam tudo, né? Controlavam, por um lado, os banqueiros, controlavam o sistema capitalista e, por outro lado, ao mesmo tempo, também controlavam os países comunistas, né? A cúpula soviética, a cúpula socialista era judaica. Então eles criam essa teoria conspiratória que é super abrangente, de modo a ordenar a realidade, explicar para os alemães por que eles viviam na miséria, na penúria, de modo que isso mobilizasse a população alemã para votar nos nazistas e assim adentrar, né, o espírito nazista. Então, segundo o Herf, toda a lógica nazista, né, toda a lógica do regime nazista tinha a ver com essa conspiração, essa teoria conspiratória do judaísmo global. E aí você percebe como isso funciona, né? Isso opera nas mentes das pessoas, isso funciona, e aí não é exclusividade de apenas um grupo específico, né? Não é apenas essa exclusividade da extrema-direita acreditar em teoria conspiratória. Tem muitas teorias conspiratórias de extrema-direita, mas não são apenas eles que compram esse tipo de ideias fora da casinha. Há muitas teorias conspiratórias também de esquerda, inclusive sobre, governança mundial, sobre a burguesia, né? Como se fosse esse monstro metafísico que controla as coisas. Então,
se cria algumas histórias para tentar, como eu falei, organizar o caos. E o caos raramente se encaixa nisso. Mas isso fornece um reconforto mental para as pessoas, né? É muito mais prazeroso, talvez emocionalmente e intelectualmente, acreditar que houve uma conspiração que, sabe, orquestrada pelo candidato Bolsonaro, que o levasse à presidência e isso mobilizasse a população a votar num cara que foi esfaqueado, do que realmente acreditar que a população aderiu às ideias do Bolsonaro, né? Eu acho que, para mim, o mais bizarro e o mais assustador ao longo de todos os processos foi perceber como as pessoas compraram o discurso dele. Não é porque elas tinham pena dele que votaram nele, não é porque ele foi esfaqueado que votaram nele. Ele já estava numa marcha ascendente rumo à presidência. Parecia óbvio que muita gente já estava cantando essa bola muitos meses antes da eleição. Ele não ganhou a eleição porque ele foi esfaqueado, ele ganhou a eleição porque as pessoas compraram o discurso dele. E isso é assustador. Não é assustador, sabe, uma reação, um evento específico, pontual. O assustador é pensar que houve uma marcha, houve uma onda bolsonarista que levou à eleição dele. Então, eu acho muito, sabe, desesperador perceber, né, que pessoas supostamente intelectualizadas, supostamente críticas, supostamente capazes de compreender os absurdos que sabe, aceitar uma teoria conspiratória, ainda hoje propaguem isso ou, sabe, comprem essas ideias. E aqui só para contar um caso anedótico, né, assim, eu acho que já falei anteriormente aqui, inclusive eu falei na época, não foi da facada, foi de outra coisa, mas eu falei aqui porque eu conhecia vários grupos, né, na época da eleição e depois eu conhecia vários grupos que estavam no enfrentamento ao bolsonarismo, né, vários grupos distintos, inclusive havia grupos de pessoas, não eram bem hackers, mas pessoas ligadas à informática que sabiam fazer algumas coisas ali, de como subir trends no X, assim por diante. Então, assim, havia umas pessoas que eram bem sintonizadas com os assuntos, estavam coletando informações. E aí teve uma teoria conspiratória que eu vi nascendo, assim, as pessoas me passaram isso, eu vi nascendo, eu vi o processo sendo feito, eu vi como eles foram ligando isso, porque foram dividindo comigo, e quando estourou essa teoria conspiratória, eu vim aqui no canal e eu falei, olha gente, está rolando uma teoria conspiratória, porque eu sabia que era uma teoria conspiratória, eu sabia que era. Então, assim, eu falei, está rolando uma teoria conspiratória aí, e muita gente acredita até hoje nessa teoria conspiratória. Então, assim, essas histórias, elas são elaboradas de maneira a vender uma história, uma narrativa que faz sentido para as pessoas. Inclusive tem um documentário novo do Adam Curtis, que para mim é o melhor documentarista que tem na atualidade, é bem legal, acho que são quase 9 horas de documentário, né? Ele dividiu em várias partes. O documentário se chama Can't Get You Out of My Head. Não consigo tirar você da minha cabeça, né? Acho que são 9 horas quase de documentário. É muito interessante. O Aaron Curtis, ele é brilhante no modo como ele conecta as informações e a pesquisa que ele faz. E ao longo desse documentário tem um momento ali que ele conta quando surgiu a teoria conspiratória dos Illuminati. E daí ele fala, né, sobre dois escritores que escreveram um artigo para Playboy na época, anos 70, isso aqui eu acho, né, mais ou menos, eu não me recordo exatamente os dados específicos, mas escreveram um artigo para Playboy falando sobre os Illuminati. E aí eles fizeram meio que um teste, eles fizeram meio que um experimento social, basicamente, né? Eles falaram assim, olha, vamos criar uma teoria conspiratória tão maluca, tão fora da casinha, que ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar que existem os Illuminati. A gente vai criar uma coisa aqui totalmente maluca mesmo. E daí publicaram esse artigo, né, contando a história dos Illuminati, como eles, sabe, controlavam a sociedade e os governos e a política. E aí jogaram essa teoria conspiratória na revista. E o que aconteceu? As pessoas compraram. A história mais maluca que vocês podem imaginar, as pessoas compraram, porque isso dava um senso de compreensão do mundo, assim como dá o senso de compreensão, sei lá, a Terra plana também dá algum tipo de compreensão para as pessoas. Eu não vejo a Terra sendo esférica, eu vejo a Terra sendo plana, portanto, o que meus sentidos me dizem são verdadeiros. Então, assim, sei lá o que passa na cabeça das pessoas. Mas o fato é esse, o fato é que fornece algum tipo de explicação, por mais equivocada que seja, assim como religiões fornecem explicações, assim como, sei lá, crenças esotéricas, assim como ideologias extremadas, assim como, sei lá, qualquer tipo de resposta pronta que você queira aderir para te dar algum tipo de sentido na vida, isso fornece um conforto emocional e intelectual. Então, esse caso aqui dos Illuminati é muito interessante, porque aqui você tem realmente um experimento. Alguém diz, olha, vamos testar se as pessoas são capazes de acreditar nisso. E não é burrice, ela não acredita nisso porque ela é estúpida e, não, eu gosto de ser enganada. Não, elas acreditam porque isso aqui opera em níveis, sabe, inconscientes e ajuda a dar uma explicação. E a explicação, mesmo se for errada, é muito melhor para muita gente do que a incerteza, do que a dúvida, do que a angústia de não ter uma resposta que forneça essa organização. Então, para muita gente, eu suponho, né, da esquerda também, acreditar que a facada foi uma armação, ela é muito mais coerente porque ela vai satisfazendo, inclusive, como eu falei, essa sensação de que
estava fora de controle das pessoas. Então, assim, o evento foi lá e esse evento foi singular e permitiu a mudança. E não foi isso, não foi isso. Ele teria ganho de qualquer maneira, e basta pensar, inclusive, na última eleição, né? O Bolsonaro não ganhou por pouco. Foi, sim, foi uma diferença insignificante com o Lula, pensando que o Lula foi um presidente aclamado quando deixou a presidência no último mandato dele, né? Então, assim, era alguém que saiu com índices de popularidade absurdos, era alguém que era respeitado, era alguém que era, sabe, quase idolatrado em certas regiões do país, e ainda assim, mesmo com uma aberração como o Bolsonaro, alguém que havia rido das pessoas morrendo de Covid, ainda assim ele quase se reelege. Então, é isso, né? O cenário global hoje, e é um cenário de crise democrática, não dá para negar isso, né? Bem, eu quero ouvir de vocês o que vocês entendem sobre essa situação. Primeiro sobre a cena no começo que eu mostrei ali, Bolsonaro na live rindo, popcorn, não sei o quê, e depois ele puto com a chegada da oficial de justiça, né? Como é que você entende esse contraste tremendo, o modo como os bolsonaristas utilizam esse caso, né, ele na UTI lá, utilizam isso para dramatizar o sofrimento do Bolsonaro, que foi vítima da esquerda no Brasil, e também sobre a adesão de uma parte significativa da esquerda entre conspiratória como a fakeada. Eu suponho que até você talvez vá nessa linha e ache que foi fake, mas é isso, né? Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou um apoiador do canal. E tem postagem nova hoje no blog também, que é sobre o filósofo chinês fake, que foi um experimento feito por um autor italiano, um filósofo italiano, que criou um personagem, que é um filósofo chinês, escreveu um livro, o livro foi publicado recentemente e virou um fenômeno editorial global, inclusive com figuras públicas, né, como Macron, por exemplo, divulgando as ideias lá e propagando as ideias, e daí se descobriu que era um filósofo fake, que era uma IA, o filósofo usou uma IA para poder, sabe, criar esse filósofo, e ele não existe. Então, vá ler lá no blog, se cuide por aí, e até mais. Tchau! O que pode ter levado a Folha de São Paulo, um dos maiores veículos de imprensa do país, a colaborar ativamente com a ditadura militar no Brasil? A Folha emprestava seus carros de distribuição para agentes do regime. Dentro da redação do veículo, representantes do DOI-CODE circulavam livremente com armas. Por que tudo isso acontecia? Dinheiro? O que mais está por trás dessa história? Meu nome é Ana Paula Goulart, coordenadora da pesquisa que investigou por 2 anos a fundo essa história. Agora, eu queria convidar você para assistir a série documental Folha Corrida, que será exibida com exclusividade por ICL no dia 27 de abril, domingo, às 20 horas. O doc mostra como a Folha de São Paulo, um dos principais jornais do país, apoiou ativamente a ditadura no Brasil.